Lição 9. Bom, meu caro professor, nós chegamos à lição número 9, cujo título é A Educação Sexual e a Moral Relativista. Esta é uma lição muito importante para os dias presentes, não é? Mas a Bíblia diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Você pode enfatizar que nas escolas, na sociedade, há uma verdadeira deseducação sexual de caráter relativista que está sendo imposta às crianças, aos adolescentes, aos jovens, à sociedade em geral, não é? Principalmente neste mundo que se tornou um mundo sexocêntrico. A partir da visão freudiana de sexo, na vida tudo tem motivação sexual. Essa é uma visão materialista e reducionista do que significa o sexo de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz assim, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É um desafio enorme para um cristão ser santo em toda maneira de viver, uma sociedade hedonista, relativista, e que Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Mas nós precisamos, como cristãos, tomar posição diante do Senhor Jesus. Ele diz, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Está lá em Mateus 12, 30. Jesus não admite o relativismo nem o subjetivismo. É ou não é, ser ou não ser, eis a questão. O relativismo está dominando o ensino em todas as áreas, não é? Nos tempos modernos e pós-modernos, os valores morais e sociais têm sido invertidos. As novelas, por exemplo, são verdadeiras escolas de deformação social. Elas passam a ideia nos seus capítulos de que ser gay ou lésbica é condição perfeitamente normal e até desejável para a sociedade. O que significa isso? Inversão de valores total em confronto com a palavra de Deus. Veja alguns conceitos importantes que você pode destacar para os seus alunos nesta lição. Fale para ele o que é sexo. Mostre para ele que a sociedade materialista tem inventado que não existe sexo, que sexo quem criou foi a sociedade, né, para oprimir os homens e as mulheres. Falam muito no gênero, não é? Mas lembre para eles mais uma vez que a genética mostra que o homem, o macho, tem o cromossomo X e Y. E a mulher, a fêmea, tem o cromossomo XX. Eles querem até contrariar a genética, não é? Mas querem afrontar a Bíblia, querem contrariar a genética e querem também estar indo em contra a palavra de Deus que diz assim, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Para Deus, homem é homem, mulher é mulher. Tá certo? Veja agora a moral sexual na Bíblia, fala-se muito nisso, não é? Na moral sexual na Bíblia, ela se desenvolve, ela é vista, ela é definida com base em princípios. O primeiro princípio é o princípio da heterossexualidade. Deus fez macho e fêmea. Fora disso é arranjo diabólico. É satânica toda união sexual que for fora da heterossexualidade. Depois, o princípio da monogamia. Um homem casando-se com uma mulher. Tá certo? Isso é o princípio de Deus. Macho e fêmea os criou, depois Deus viu que não era bom homem viver só e fez a mulher para ele, conforme está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mostre para os seus alunos o primeiro casamento. Mostre o primeiro casamento, que foi Deus quem fez o primeiro casamento. Não é? Fez o casamento entre um homem e uma mulher, e não entre um homem e uma mulher e uma mulher. Veja outra coisa interessante na questão da moral relativista, o valor da pureza sexual. Mostre para eles essa pureza sexual na Bíblia. No Antigo Testamento, a virgindade era valorizada. Se uma moça deixasse de ser virgem, ela era morta, apedrejada.
Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento também temos as indicações doutrinárias de que Deus valoriza a virgindade de uma moça e de um rapaz também. Diz Paulo, por exemplo, falando à igreja em Coríntios, não é? Ele diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado por vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então Paulo se vale de um conceito moral muito elevado da virgindade para mostrar que o cristão deve ser também virgem espiritualmente. Mostre para os seus alunos a questão da virgindade nos dias presentes. Existe uma tal de uma novela famigerada chamada Malhação, que há mais de 10 anos ensina às meninas, às adolescentes e aos meninos que devem praticar o sexo na sua juventude, na sua adolescência. Basta usar camisinha. Né? É por causa disso que há mais de 1 milhão de adolescentes grávidas no Brasil todos os anos. Um outro ponto muito sério que você deve mostrar é a questão do homossexualismo à luz da Bíblia. Né? No Antigo Testamento, mostre para eles que o homossexual era morto. Ele tinha que ser morto, ele passava pela pena capital. As cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus por causa da sua alta pecaminosidade e o pecado mais praticado ali era o homossexualismo. Diz a Bíblia em Levítico: não te deitar. Quando o homem foi encontrado deitado com outro homem, deve ser morto porque praticou abominação a Deus. Então o homossexualismo no Antigo Testamento era abominação. E no Novo Testamento, mostra o que Paulo diz na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27, onde ali você vai mostrar para os seus alunos que o homossexualismo é paixão infame, é ato antinatural, é coisa torpe que contraria a lei de Deus. Então, isto é muito sério. Na Bíblia não tem lugar para o relativismo sexual, moral, social, etc. Deus é Deus e a sua palavra é fiel e Ele vela para a sua palavra para cumprir. CBAD, a editora da Escola Dominical.